Olá, pessoal! Meu nome é Rafaela, sou sócia fundadora aqui do Organiza Concurso e hoje a gente está com a Cláudia, aprovada em primeiro lugar para o WebSer, Jesus me ajude a falar o nome desse concurso, e em segundo lugar para o MPAM. Cláudia, então, fala mais um pouquinho aí sobre você, qual a sua formação, de onde que você é. Eu sou de Manaus, eu sou formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas e sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Luterana do Brasil. Só esclarecendo, né? Eu falei primeiro lugar no WebSer Nacional para a área específica de Engenharia Civil. Que eu falei Isso. ali genericamente, né? Mas a gente sabe que a WebSer tem inúmeros cargos, né? Antes da gente se aprofundar, né, sobre a sua trajetória e tudo mais, é uma pergunta que normalmente eu faria no final, mas eu gosto de trazer ela para o começo ali, para dar uma quebrada no gelo, digamos assim, né, e já começar passando uma mensagem legal para quem está nos assistindo. Se você pudesse dar um conselho, assim, para todos os concurseiros do Brasil, ou até para aqueles que estão pensando em estudar para concurso, o que é que você falaria? Estudar com afinco, com dedicação, porque não é uma tarefa fácil, os concursos realmente estão bem concorridos, e se você não tem dedicação, não tem comprometimento, dificilmente você vai ter um bom resultado. Então, a partir da decisão tomada de estudar, de seguir esse objetivo, realmente se dedicar com afinco. E eu acho que é até o assunto que a gente, antes de começar a gravar, estava falando, é isso da tomada de decisão, né? E como é difícil tomar a decisão e realmente vestir a camisa ali de quem vai encarar essa batalha aí, que é longa, não é uma coisa assim de um tiro, eu digo que não é uma corrida de 50 metros ali, é uma maratona, então você tem que tomar a decisão porque vai ser um período ali de abdicação, mas a gente estava falando como é pior essa não tomada de decisão, né? Porque é um momento que a pessoa ela nem consegue viver a vida intensamente ou normalmente e nem consegue estudar. Então ela fica no meio termo em tudo. Ela não consegue vestir, digamos assim, a carapuça do eu sou concurseiro ou não. Tudo bem, eu tô bem, vou viver minha vida e tô feliz com isso, digamos assim. Exatamente. E uma das coisas que me chamou a atenção do Organiza, quando eu estava buscando um estudo focado, foi exatamente isso, né? Que sempre na propaganda do Organiza sempre é colocado como um estudo de médio e longo prazo, né, para quem realmente quer se dedicar no estudo de concursos, né? Ou seja, não é uma coisa que vai ser imediatista, não é um resultado imediato. Então, você tem que estar disposto a isso e encaixar isso no teu dia a dia, né? A partir da decisão tomada. Sim. Acaba que a gente gosta de ser bem realista, né? Não dá para vender ilusão e dizer que vai ser simples, vai ser fácil ou que tem alguma fórmula mágica, porque no fim das contas, boa parte dessa equação é óbvio que um estudo direcionado, materiais corretos, questões corretas, eles vão ajudar, né, nessa trajetória, mas uma parte dessa equação é bunda na cadeira e estudar, não tem uma fórmula muito mágica, né, em relação a isso. Exatamente. E eu percebi isso na primeira prova que eu fiz, ainda meio experimentando uma prova aqui para o TCE do Amazonas. E eu cheguei. Foi quando, Cláudia? Foi em 2021. Certo. 2021, para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E eu cheguei bem despreparada, até porque eu ainda não tinha tomado essa decisão de estudar para concurso, né? Então, foi pós-edital. Imagina, inúmeras matérias que são cobradas nos tribunais de conta, além da engenharia, direito administrativo, direito constitucional, próprio Controle português. externo, enfim. Exatamente. E eu nunca tinha estudado isso na vida, de verdade. Eu nunca tinha lido nada, absolutamente nada. Então, o que eu pensei? Eu tenho 3 meses para estudar. Eu vou estudar essas matérias que eu nunca vi nada e vou deixar a engenharia de lado e eu vou fazer a prova com o que eu sei. E é claro que foi um desastre, né? Total.
Sim, até Não, porque a gente tem a ilusão de que, eu tenho formação nisso, vai nessa. É um então, estudo naquele totalmente diferente, né, da faculdade, da vida profissional. independente de você ser um bom profissional, você pode ser um excelente profissional, atuar brilhantemente na sua área específica, mas é completamente diferente. Isso não espelha, né, a tua vida profissional de forma nenhuma. E Então, assim, aí eu fui reprovada justamente na engenharia, né? Porque tinha que ter 50% de acertos. sim. E eu consegui acertar apenas 30% na engenharia. E eu vi que o negócio realmente não era para amadores. E E aquela sensação de ler, assim, tipo, caramba, eu sei o que é isso, mas assim, a forma que ele tá cobrando e esse detalhezinho, e aí, como é que eu vou sim, estudar? muitas coisas eram do meu conhecimento, mas fórmula, imagina. Sim? Depois, não sei quanto tempo sem ver fórmulas, e havia a cobrança de fórmulas, que você tinha que ter tudo decorado, né? Ou seja, tem que estar preparado de fato, né? Relativamente simples, mas se não tiver preparo, você não faz. E como foi a sua ordem de formações, assim? O que puxou o quê? Foi a arquitetura que acabou puxando a engenharia civil ou foi o oposto? Na verdade, eu cursei as duas ao mesmo tempo. Eu passei no mesmo ano, tanto para o vestibular de engenharia quanto para o de arquitetura. E a federal era durante o dia, e a UBRA é uma faculdade particular, e o curso era noturno. Então, eu comecei as duas ao mesmo tempo. Eu fazia a engenharia, Empurrado, né? muito puxado, muito puxado. Eu saía de uma faculdade e já ia direto para outra. Saía de um campus e ia direto para o outro. Então, passava o dia praticamente estudando e me dedicava bastante aos estudos nessa época. Então, engraçado você me perguntando isso agora, eu praticamente tive que reviver todo esse meu processo lá atrás de estudo, né? E eu estudava muito e tinha que estudar, porque a faculdade de engenharia, ela te cobra muito, né? Uma faculdade densa, que te cobra bastante, a arquitetura nem tanto. Acho que talvez por isso deu para conciliar um pouco. Mas ainda E assim, a arquitetura também é uma faculdade que tem, apesar de não ter um alto grau, digamos assim, de dificuldade de prova, eu acho que é uma faculdade que tem bastante trabalho, né? trabalhosa, exatamente. Trabalhosa, sim, muito trabalho, também demandava tempo. Mas, felizmente, eu consegui me organizar, né? Mas exigia muita dedicação, sem dúvida. Eu tive que pegar essa dedicação toda lá de trás e novamente me dedicar profundamente aos estudos, porque foi isso, dedicação mesmo. Entendi. E conciliando com outras coisas, né? Porque naquela época eu realmente só estudava, eu tinha esse privilégio de só estudar. Hoje não, né? Hoje eu tive que conciliar com inúmeras funções. E aí, conta pra gente um pouco dessa sua, assim, quando você acabou a faculdade, você chegou a exercer as duas profissões ou uma das duas, e como é que foi, assim, essa sua tomada de decisão, assim, em relação a concurso público? Você fala logo que eu me formei, Não, você- historicamente, essa evolução aí, você se formou, aí você chegou a trabalhar na iniciativa privada, e sim, aí, eu quando chegou trabalhei. aquele momento do estalo do, não, eu acho que eu quero fazer concurso, sabe? Então, foi assim. Para mim, eu vou te falar que também foi uma surpresa. Se você me perguntasse alguns anos atrás se eu pensava em fazer concurso público, eu ia dizer que não. Inclusive, curiosamente, essa pergunta me fez lembrar que meu pai, por muitas vezes, insistia para eu fazer concurso. Minha Sim, filha, faça um concurso. E ele era concursado, né? Ele era médico. E eu nunca quis. Eu falei, não, eu sempre trabalhei na iniciativa privada, desde que me formei, trabalhei na área, é, ora exercendo um pouco a arquitetura e ora a engenharia, mas na verdade, como os meus últimos cargos eram de coordenação de projetos, não era assim algo específico, porque eu acabava utilizando o meu conhecimento para tudo, para gerenciar tudo, né? Porque passavam N projetos na minha mão, sim. de várias áreas, vários segmentos, Ah, e então acaba que são áreas, são formações irmãs ali, né? complementares, complementares, né? Na verdade, o meu registro era apenas um detalhe, né? Sim. Ora eu estava registrada como engenheira e ora como arquiteta,
mas acabava ali exercendo um pouco de tudo, né? Juntando os conhecimentos de fato. E aí eu nunca pensei, de fato, em fazer um curso. E até que veio a pandemia e meio que as coisas estagnaram, a engenharia parou um pouco, o mercado de trabalho ficou um pouco parado. Aquela E... sensação coletiva ali de incerteza, né? Exatamente. E aí você começa, e essa parada, porque você fica naquela roda viva, trabalho, enfim, não para, aquela coisa, e você, às vezes, nem tem tempo de pensar um pouco o que está acontecendo. Se está bom, se não está, se está confortável, em vários sentidos, né? Não só financeiramente, mas de uma forma geral. E essa pandemia me fez parar, né? Não só a mim, como a todo mundo, né? E aí eu comecei a avaliar algumas questões da minha vida profissional, principalmente. E logo depois veio o concurso do TCE. E aí, juntando as duas coisas, foi que eu tomei a decisão. Falei, não, eu quero mudar, porque eu não me enxergava, eu me fiz a seguinte pergunta: daqui a 10 anos, você quer estar no mesmo lugar que você está hoje, trabalhando desse jeito, dessa forma, nesse ritmo, nessas condições? E a resposta foi não, eu não quero, eu quero algo diferente. E começou essa leva de concursos nesse ano, e eu comecei pelo TCE, e eu falei não. E depois do TCE vieram outros que eu fiz acho que 4 provas seguidas, sem muito sucesso. Na última, que já foi na virada do ano, no início de 2022, que foi da Censa aqui do Amazonas, que eu fiz inclusive para o cargo de arquitetura, e eu fiquei em 17º lugar. Aí eu falei, opa, peraí, eu vi que eu fui tendo uma evolução de prova após prova, né? Minha colocação foi subindo. No início, eu fui reprovada, nem aparecia nas listas. E à medida que eu fui fazendo as provas, eu já comecei a aparecer nas listas. E no último dessa sequência de provas, que foi o da Censa, eu já apareci em na posição 17º. Eu falei, não, pera lá. Eu falei, acho que dá. Porque eu estou estudando aqui sem muito foco, sozinha, ainda um pouco perdida, e consegui evoluir. Eu falei, e se eu focar de fato, né, estudar de uma forma bem objetiva, eu acho que dá. Foi ali que eu senti que dava. E aí eu falei, não, vai ser isso, e entrei em contato. Eu já tinha o contato do Organiza, e de fato, tanto que acho que essa prova foi em fevereiro, março, alguma coisa assim, de 2022, e o meu ingresso no Organiza foi em maio de 2022. Então, logo após isso, eu me decidi e entrei no Organiza e falei, não, vou estudar e colher os resultados, né? Que bom. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, quando você foi tomar essa decisão, você olhava para os concursos e tinha algum que te fazia o olho brilhar, ou era uma coisa mais relacionada à localidade? Não, eu quero continuar em Manaus, alguma coisa nesse sentido? Sim, eu tinha essa limitação, né? Tenho, né, na verdade, que eu não tenho o objetivo de sair de Manaus. Até porque eu já tenho uma estrada aí de carreira, né? Então, já tenho a minha vida relativamente organizada aqui em Manaus. Então, não é uma possibilidade, não era uma possibilidade, não é sair daqui, né? Acho que aí não ia compensar para mim. Então, o ideal para mim seria conciliar, né, o meu local de moradia, que hoje é Manaus, e continuar aqui. Mas tinha um concursinho que fazia seus olhos brilharem. Conta pra gente, que eu já sei, mas para o pessoal saber. O do Ministério Público do Amazonas, né, que realmente era uma meta. Porque a partir do momento que você ingressa nesse mundo dos concursos, né, você começa a se informar as informações e buscar informações, né? Então, eu já Sobre sabia. qualidade de vida no órgão, sobre tudo, né? Sim, sobre tudo.
Então, eu já sabia que esse concurso ia acontecer, mas ainda não sabia quando. Então, também, quando eu entrei no Organiza, também já foi com esse objetivo, de estudar para o MP. Sim, que E legal. deu certo, felizmente. Que bom, né? E aí, fala mais um pouquinho pra gente. Falar sobre estudo é sempre muito interessante, né? Todo mundo sempre fica curioso, assim, do que é... Não tem uma fórmula mágica, cada um acaba Não tem. tendo uma forma que funciona melhor. Então, quando você começou a estudar, como é que foi? Você conciliava trabalho e estudo? Como eram os seus horários, mais ou menos? Só para o pessoal entender um pouco aí da sua realidade. Sim, trabalho, estudo, né? E eu procurava dividir meu tempo com as minhas obrigações de casa, família, trabalho. Então, eu acordava cedo, né, relativamente cedo, estudava um pouco pela manhã e depois do trabalho, ao chegar em casa, eu continuava meus estudos até a hora do cansaço bater de fato e dormir. E era isso, todos os dias. Todos os dias. Eu acho que eu não sei se muita gente está disposto a isso, né? Porque eu estudava todos os dias. Essa constância Ela é eu muito acho importante, fundamental. fundamental. Então, eu estudava de domingo a domingo. A partir do momento que eu decidi estudar, eu estudava de domingo a domingo. Feriado, seja lá o que fosse. Porque justamente, como eu já tinha que dividir meu tempo com outras coisas, com trabalho Sua e carga outras... horária de trabalho era pesada, assim? Geralmente tinha coisa de campo? Como é? Porque eu sei que o pessoal, Não, não, muitos alunos aqui de engenharia civil, assim, é relação sim, e, assim, fisicamente desgastante, né? O trabalho também. de Então, por fato. isso, muita gente toma essa decisão de, às vezes, dormir mais cedo e acordar mais cedo para conseguir render ali 2 horinhas que seja antes do trabalho, para já chegar com metade da meta cumprida, digamos assim, e Uhum, conseguir trabalhar e depois fazer mais um período, né? sim. Não, felizmente, o meu trabalho é de escritório, de fato. Eu não trabalho em campo, e é mesmo um trabalho muito desgastante. Mas mesmo sendo de escritório, toma tempo, né? Então, precisava de organização, Deslocamento em cidade grande, para alimentação, para tudo, né? sim. Então, eu dividia meu tempo da melhor forma possível. E todo o tempo que eu tinha disponível, eu estudava. E eu tive que abdicar realmente de algumas coisas, diminuir lazer. Televisão foi uma coisa que praticamente eu aboli da minha vida. Eu não assistia televisão, eu ouvia e escutava pessoas comentando sobre séries, eu não sabia nem para Não onde que. sabia nem o que é. Não sabia nem o que era. Foi realmente uma dedicação bastante intensa. Você falou aí que você teve que abdicar bastante de vida social, de momentos de descanso, né? Preciosos momentos de Também, descanso. também, também. Mas fala um pouquinho pra gente, assim, como é que foi essa coisa do suporte? Você chegou a falar para sua família, assim, pai, mãe, tios, ou foi uma coisa que deixou mais em off? Não, eu Existiu deixei uma mais em coisa off. que Eu deixou mais em preferi deixar off? mais em off. Sim, E as pessoas, assim, ao meu redor não entendiam muito por que que eu estava estudando, por sim. que que eu fiz essa escolha. Mas, como eu te falei, foi realmente uma escolha pessoal de não querer estar mais, de querer mudar, de fato. Né? O Aquele pessoal momento do que você... trabalho também não sabia, era em off. Não, eu deixei, assim, bem reservado. Sim. Ficou uma questão bem particular mesmo. E as pessoas que sabiam, assim, em relação a esse suporte, apoio, como é que era? Não entenderam muito bem. Não fui muito compreendida. Né? Sim. Eu cheguei a ser questionada até, assim, até quando você vai estudar? Até Até, quando você vai continuar estudando? até passar. Mais ou menos isso. É isso, é isso. Eu Foi tinha mais ou escrito menos isso. num papelzinho que uma amiga de salinho colocou para mim, ela escreveu até passar. E esse papel, acho que se eu procurar ali, eu ainda tenho guardado até hoje, que era a meta, é a meta, né? No momento que a gente Exatamente. toma a decisão, assim, tem que ser um caminho sem volta, porque senão é tempo que você gasta em vão, né? Sim. Né? E a minha dedicação já estava sendo enorme. Eu falei, não, é um caminho sem volta. Não dá mais. Foi isso que você falou, não dá mais para voltar atrás. Do ponto que eu estou,
é só ir para frente. Eu não posso mais me dar o luxo de voltar. Então, E você tem um filho, né? Seu filho sim. tinha 10 anos na época. Ele Tem tem agora, 10 né? anos Tem 10 agora, anos sim. agora. Então ele Ele tem tinha 10 anos. 9, 8, né? Por aí. Por aí. Quando eu comecei meus estudos, mais ou menos isso. E assim, como E, é que foi para ele, assim? Porque para eles é difícil, né? Entender, assim, ele ainda é muito abstrato, tudo muito fora do sim, tangível, digamos assim. ele também não entendia muito bem. Acho que até agora ele ainda não entende. Por que que anda... Eu falei, ele pergunta, mamãe, por que que você ainda estuda? Eu falei, não, porque a gente não para de estudar nunca, né? Não falei assim tão objetivamente, né? Mas falei que estudar é uma coisa boa que a gente não deve parar nunca de aprender, né? Falei assim de uma forma genérica para ele entender um pouco, né? Mas era difícil, né? Porque assim, eu não sei, o meu filhinho hoje está com 1 ano e meio. Mas eu acredito que tipo, é a parte que deve doer, né? No tipo, ele chamando, pedindo atenção, e assim, é uma parte grande de abrir mão disso, né? Que é uma coisa importante, assim, que Não, e é complicado conciliar isso, sim, essa função de mãe. É muito complicado, até porque uma ele está função ainda. infinita, né? Porque a É, logística de tudo por trás, assim, é um trabalho invisível, sim, muito trabalhoso, não remunerado, nada e valorizado, né? nada Nada. valorizado, nada valorizado. E ele está em idade escolar, e é uma fase também difícil, complicada, você tem que dar atenção. E eu, como mãe, me cobrava muito também para não deixar prejudicar essa parte Sim, dele, porque quem estuda com ele sou eu em época de provas. sim. E aí, quando ele está em época de teste, também eu tinha que, era mais um tempo que eu tinha que dedicar para não estudar, né? Menos tempo disponível para estudar com ele, para me dedicar aos estudos dele, para ensinar, enfim. E aí eu tentava compensar isso de outra forma. Por isso que eu te falei, todo o tempo disponível que eu tinha, eu estudava. Sábado, domingo, feriado, um pouco mais, um pouco menos, não importava. Né? O importante é que eu mantinha essa constância para não ficar tão atrasada nos estudos, né? Sim, Para o eu importante que eu dizia progredir. muito quando eu estudava é aquele devagar e sempre. Exatamente. Em alguns momentos era mais ou menos isso. Eu tinha que diminuir bastante o ritmo em função de obrigações, de demandas, mas não parava, continuava estudando e avançando, né? E vendo o meu avanço à medida que eu ia estudando, o progresso nos estudos, nos acertos, eu fui ficando cada vez mais assertiva e foi isso. Acho que Eu puxei, a palavra-chave é essa, eu puxei dedicação um e assunto consistência. também de filho, porque acho que assim, muita gente pensa em estudar para concurso, mas assim, desculpa para não fazer alguma coisa, a gente vai ter milhares, né? Muitas, muitas. Você é assim, é o exemplo. Você trabalhava para outras pessoas, né? Não era tipo assim, você trabalhava em empresa, você tinha Uhum. filho, você tinha uma Trabalho rotina ainda, na verdade, puxada, né? Ainda trabalho trabalho. ainda, né? Tinha uma rotina puxada, e durante esse processo, tipo assim, nada disso foi desculpa. Você sabia que era, digamos assim, era uma barreira a mais, no sentido de uma dificuldade a mais, mas que se você quisesse realmente aquilo, você precisaria organizar isso. E assim, Isso, não foram só aprovações, foram aprovações assim, em primeiro lugar, em segundo lugar, são aprovações assim significativas, né? significativas, exato. Então, assim, é bom para as pessoas verem assim que são pessoas reais do outro lado, né? Que são aprovadas, que mas são pessoas que colocaram isso como prioridade, tomaram essa decisão, né? Exatamente. Essa decisão é importantíssima para que você realmente se dedique, né, e estude com firmeza e com constância. Isso é fundamental. Sim. Então, me diz um pouquinho aí, assim, na sua trajetória, dessa diferença aí na sua rotina como concurseira numa época de pré-edital e de pós-edital. Você já falou, assim, que na sua trajetória você chegou a prestar muitas provas, né? Eu também, eu sou do time que eu acho que prestar prova é um amadurecimento muito, muito importante, assim, a gente extrai muitas coisas dali e não são relacionadas ao conteúdo, em relação ao tempo, a como você se organiza, o que é que funciona melhor para você, por Ao teu exemplo. emocional, controle Eu emocional. começava a prova pelo meio, porque eu sempre começava a prova por contabilidade, que era a matéria que me dava confiança.
E se eu começasse por português, era como se o motor ainda tivesse desligado e parece que não engatava. Então, assim, eu fazia a prova do meio para o final, do começo para o meio. Então, são coisas que você só entende quando você vai se Fazendo prova, fazendo prova. né? E aí, Tem a estratégia de prova, realmente. Além dessa sua estratégia em relação a fazer prova, o que é que você colocaria ali como diferença nessa sua preparação ali, quando você estava sem edital e quando você estava com edital? Bom, intensifiquei os estudos, né? Eu acho que eu tive um estudo um pouco mais direcionado para as questões da banca, especificamente. Passei a resolver questões da banca do concurso que eu ia prestar. Sim. Foquei nessas questões, resolvi o máximo de questões que eu pude para abarcar assim, o máximo de conhecimento possível e intensifiquei de fato os estudos. E aí foi o momento que eu tive que deixar a parte do trabalho um pouquinho mais de lado. Né? Então, eu optei por um trabalho remoto, eu tinha essa possibilidade de fazer trabalho remoto, e isso já era um tempo que eu ia ganhar, né, de deslocamento e tudo mais. Então, todo o tempo possível que eu pude ganhar nesse pós-edital, eu rearranjei a minha rotina, trabalhando remoto, resolvendo as coisas mais prioritárias e deixando o que eu podia deixar para depois e priorizando os estudos. De fato, no pós-edital, a minha prioridade foi estudar. Foi estudar, resolver muitas questões da banca, e eu imprimia várias provas e resolvia aqui em casa. Resolvia várias provas da banca, sentava na mesa meio que simulando o dia da prova, eu, caneta, papel e resolvia. Resolvia português, resolvia engenharia, como se eu estivesse fazendo a prova no dia. E isso eu acho que ajuda bastante também. Sim. Até mentalizar, sabia? Eu tinha um professor na época que falava muito que você tem que mentalizar ali o momento e você pensar naquelas cabecinhas. E eu lembro que na prova do TCE Pernambuco, que era uma prova assim que eu estava esperando muito, na hora da prova eu lembrava dos momentos que eu tinha mentalizado aquele momento acontecendo, assim, é louco, né, assim. Eu confesso que eu, no início de prova, sempre fiquei muito nervosa, ia me acalmando ao longo da prova, e isso prejudica um pouco. Sim. Então, você também tem que ir fazendo esse exercício de te tranquilizar, de que você se preparou e tentar não ficar tão nervosa no início da prova, aquela ansiedade de ter o fiscal com um pacote de prova na mão, aí o coração já acelera. Não, e o medo que você já pensa, tipo, e se tiver barulho na rua? E se tiver calor? E se a sala não tiver ar-condicionado? Se tiver alguém que vai ficar batendo a caneta? E aí, e você pega... eu tinha muito medo. Se eu te disser que eu tive uma situação dessa na minha sala, na prova do Ministério Público, agora não sei se foi proposital, de uma pessoa fazendo um barulho, e que isso, eu acho que me custou algumas questões, umas 2 questões de português, porque estava me tirando... óbvio, né? Dá vontade de fazer... Eu quase que, eu não sei nem se podia reclamar, se não podia, eu falei, não, deixa eu ficar quieta e tentar me concentrar. Sim. Porque foi eu já passei por uma engraçada também, na prova do TJ Pernambuco, que era uma prova 3 semanas depois do TCE, e era uma prova para o cargo de contador, especificamente, era analista, contador. E aí eu fui fazer a prova só para fazer. O que eu fiz foi pegar questões ali da banca, que era uma banca estranha, assim, IBFC, uma banca bem pequena, né? E aí eu lembro que eu fiquei numa escola pública, que a sala era no ventilador, tava quente. Nossa. Tava quente. E para piorar, na frente tinha tipo uma praça, um parque, e tinha uma bandinha tocando na praça. E eu super do top. Eu tive que abstrair, assim, ultra, né? Eu fui aprovada nessa prova, mas e eu sou super calorenta. Então, eu já ia, eu tinha uma roupa, que era a roupa que eu ia sempre. Era uma calça legging, dessas que imita calça jeans, bem prega, uma camiseta, assim, de alça, e eu sempre levava um casaco, para se tivesse frio. E uma havaiana, porque eu gostava de dobrar a perna em cima da cadeira. Então, assim, eu já ia preparada para o calor, né? Recife, umidade, você sabe do que eu tô falando. Se você pega um lugar que não tem... Às vezes você pegava sala que não tinha nem ventilador, aquelas cadeiras troncha que... Enfim, né? Você tem que ir pronto para a guerra.
E eu Exatamente. era acostumada com CESP, com Sebrasp, né? Então, vários saquinhos de piloque com muita comida. Parecia que eu ia lanchar. Porque assim, eu levava castanha, eu levava um arroz verde inteiro, eu levava, às vezes, mentos, eu levava amendoim, enfim, eu levava uma penca de comida e eu comia absolutamente tudo. As pessoas perguntavam se eu ia comer ou fazer Vou prova. fazer prova. Infelizmente, essa pessoa saiu bem antes de mim, graças a Deus, e fez um silêncio na sala, felizmente. E o Mas, pior é que sua mente tem tanta coisa para prestar atenção e ela só consegue prestar no barulho que está lhe incomodando. sim, porque imagina, a sala toda em silêncio, o único barulho na sala, você vai ouvir o quê? Aquele barulho, né? Sim, Mas é isso também, é o que você falou, você tem que ir preparada para a guerra. É uma guerra. Você tem que ir preparada para o que acontecer ali, você tem que estar tá disposta, pronto, né? estar Sim, pronta. saber manobrar. Sim, exatamente. Exatamente. Mas aí conta um pouquinho pra gente, assim, como foi, assim, depois dessa luta, não sei quanto tempo você estudou, no total ali, entre... Foi 2000 e... Vamos colocar 2021, né? Acho que aproximadamente de 2021 até o momento, que eu ainda estudo, né? Era o que eu ia perguntar, as chuteiras estão pregadas na parede ou ainda segue Não, ali? Não... ainda não. Ainda não. Só quando chamar, só acredito Exatamente. assinando o termo de... Olha, é bem isso. É difícil, às vezes, até de acreditar, né? Eu acho Sim. que só vou acreditar quando ver meu nome ou quando eu estiver exercendo, de fato, o cargo. E já tem Aí, expectativas de nomeações? não sei, não sei, não sei. O concurso foi homologado há pouco tempo, mas eu acho que não demora. Esse é um concurso que eu acho que não vão demorar a chamar, diferente do concurso da EBSER, que esse realmente não, eu acho que não tem previsão. Sim. Mas acredito que Mas aí conta pra gente como foi a sensação, assim, quando você olhou, na verdade, assim, na verdade você olhou e você não olhou, tipo, fui aprovada. Tipo, fui aprovada e lacrei. Olha aqui o arraso de nota. Como é que foi essa sensação? realmente não tem nem como descrever, porque é a materialização do teu esforço, do da tua dedicação, da tua abdicação. E, na verdade, eu quase nem acreditei. Na verdade, eu não estou acreditando até agora. É assim, a ficha ainda não caiu. Ainda não caiu. Porque se você fizer uma breve análise, é, são pouquíssimas vagas, né? Sim. São poucas vagas. E nesse concurso, especificamente, eu acho até que eram muitas vagas. Eram 3 vagas para o Sim. MP na área de engenharia. E, Engenharia civil já é uma quantidade mais restrita, assim, né? Eu sim, digo assim, quando você compara com o genérico, digamos assim, para um judiciário, analista judiciário, nem sei como é o porque cargo. não é o foco do órgão, né? Você está Né? ali realmente como vai ser apenas um apoio, né? Necessário, mas não é o foco do órgão, né? Não é a Sim. função, Não é o fim, né? Não é a não é o atividade fim, fim. exatamente. Então, de fato, são vagas muito restritas. Então, eu acho que ser aprovada, esse era o meu objetivo, né? Porque meu nome já tinha saído em algumas listas, mas muito fora das vagas. E praticamente não conta, né? Porque você sabe que não vai ser Ó, chamada. mulher, mas eu vou te contar, tu é muito forte, assim, tá com o nome dentro das vagas e ainda ter força, porque assim, eu sei que, por exemplo, no concurso da polícia, que é um concurso super longo, de várias fases, eu estava dentro das vagas, mas eu tinha muito medo de reprovar em qualquer fase. Então eu dizia, eu vou continuar estudando, mas eu não conseguia, porque o psicológico, o Imagino. físico, eles corroem você assim de dentro para Sim. fora, num tanto. Então assim, quando você tá ali com o nome na lista, quando você tá um pouquinho fora é péssimo, porque você fica na ansiedade, tem recurso, tem não sei o quê. Mas quando você tá ali dentro, nossa, é muito difícil manter o foco. Você acha? Eu acho. Não sei, eu acho que talvez porque eu estudei tanto, dediquei tanto tempo, que eu talvez não queira perder tudo Entendi. isso que eu Construir. consegui, exatamente todo o estudo, a construção do estudo, do conhecimento. E eu sei que se eu parar um pouco,
isso vai se perdendo, né? Porque é a continuidade, realmente. Você vai esquecendo, por mais que seja a tua área, como a gente falou no início, é diferente, né? Sim. Você trabalhar é uma coisa, você estudar para concurso é E outra. outra É coisa, outro tipo outra de coisa conhecimento. da constância no estudo é tão importante que eu dizia assim, dói voltar, quando você para uns dias assim. Dói Exatamente. voltar, tipo academia, sabe? É É difícil. Eu tenho cruel, assim. total consciência disso. Acho que é por isso que eu ainda continuo mantendo um certo ritmo. Claro, não aquele ritmo de pós-edital. Eu passei uns 3, na verdade, eu fiz 3 provas seguidas, bem puxadas, em dezembro, fevereiro e março, que foi a última, que foi a do MP. Então, eu vinha num ritmo bem puxado de rotina de estudo. Claro que não é esse ritmo que eu mantenho hoje, né? Não Sim. teria nem como, porque realmente, depois da prova, o cansaço bateu assim de Sim. forma bem forte. Eu E eu lembro, precisei. assim, eu lembro que depois do meu primeiro edital muito forte, eu ficava muito frustrada porque eu não conseguia imprimir o mesmo ritmo depois. E eu tinha outros pós, mas eu não conseguia, tipo, tinha sido tão desgastante que eu fazia, nossa, mas cadê aquela pessoa ali, ó, que estava aqui pertinho, que estava estudando desse jeito? E você se Sim, cobra. sim, muito, muito. É claro que eu não venho mantendo esse ritmo, que eu até nem conseguiria manter. Eu saí realmente muito cansada, muito desgastada dessas 3 últimas provas que eu fiz. Bem cansada mesmo. Eu tirei até alguns dias para Off, né? descansar a mente e o corpo. De fato, assim, o corpo estava pedindo um pouco de descanso, porque nesses últimos meses dormi menos, claro, tentando manter uma rotina saudável, mas é inevitável, né? Porque eu estudei até véspera da prova, véspera de cada prova, E você é diferentemente o do que eu... estilo de aluno que vai ali até a hora que o fiscal puxa o papel, ou você é aquela que no sábado já buga e não consegue pegar mais nada? Não, eu estudei. Inclusive, nas primeiras provas que eu fiz, eu não fazia isso. Antes da prova, eu já quase não estudava, mas aí eu falei, não, vou fazer diferente. Eu vou estudar até o último minuto da Minuto. prova. Inclusive, nessas últimas vezes, eu levei os meus resumos para estudar até a hora do portão abrir. Foi isso que eu fiz. E, sinceramente, eu acho que foi muito bom, porque algumas coisas que você passa o olho naquele momento, quando você abre o caderno, às vezes está lá. E te Sim. ajuda a A gente rapidamente contar, marcar a sabia que alternativa. eu sou a pessoa que não consegue, eu bugo, É assim, sábado mesmo? à tarde, a minha mente, né, talvez seja porque eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, né, deu para notar? A minha mente não consegue mais nem fixar, assim, o olhar em alguma coisa para ler. Eu tinha Entendi. que realmente desligar. Não, eu acho que o meu peso de consciência, minha cobrança era maior. Se eu parasse de estudar, eu ia ficar muito mal. Eu Então, começava a ficar ansiosa, pensando que, tipo, peraí, eu não tô lembrando tudo que eu queria lembrar. E aí isso dava um impacto ruim, sabe? Assim, oposto. sim, sim, exatamente. Por conta disso que eu resolvi estudar até o horário da abertura do portão, né? Eu levei meus resumos em todas essas últimas provas e ficava passando a vista nas matérias que eu achava mais Importante. interessantes, que podiam ser cobradas, que eu sabia que tinham mais chances de serem cobradas. E isso foi ótimo, vou te dizer que foi muito bom. Algumas coisas que eu olhei ali, quando eu abri o caderno, estava a questão e eu já Ah, é marquei. bom, né? Isso é É bom quando ótimo. vem na discursiva, assim, que você olha e faz, não acredito. Eu tive só uma discursiva técnica, que foi a da EBSER, que felizmente, ao abrir o caderno também, eu sabia a resposta, isso é muito bom. Isso te Muito dá um bom. alívio, assim, enorme, e te dá tranquilidade até para fazer a prova, né? Sim. É, não, Ah, eu tenho até medo, às vezes, de olhar antes, sabia? Porque é uma não, mas coisa que vai me sim, desequilibrar. eu até não recomendo. Tem gente Não que gosta recomendo de também, não. olhar, Eu não sim. olho. Não, exatamente, eu não olhei. Eu sou assim muito tradicional no momento de fazer prova. Eu vou na sequência das Ah, matérias. tá. Eu Sim. não vou pulando. A minha primeira matéria sempre é português. Eu sempre resolvo tudo de português e eu deixo realmente eu vou na sequência, engenharia discursiva por último.
ou redação, enfim, o que Não, tiver. eu escrevia discursiva no meio da prova porque ela me descansava do outro tipo de estímulo. Eu sou uma louca fazendo prova, não indico. Na verdade é o seguinte: estudar é um processo de autoconhecimento. Então, você Sim, precisa entender o exatamente. que É é que muito funciona pessoal. para É você. muito É muito pessoal. pessoal. Eu acho que eu tenho um jeito de estudar muito particular. Muito particular. Eu sou muito pouco tecnológica. Eu gosto de escrever. Então, eu escrevo bastante, né? Eu acho que falar isso pode até espantar, né? Muita gente hoje em dia, né? Mas eu ainda escrevo muito, os meus resumos é um misto, né, de digital, mas tem muita coisa escrita à mão que eu acho importante e para mim funciona muito bem. É que, na verdade, cada pessoa vai ter um tipo de memória. Tem gente que é muito auditiva, tem gente que é muito visual, e aí Eu precisa sou muito escrever. visual e me Então, assim, ajudar, escrever me ajuda a memorizar, e outra né? coisa, para mim, pelo menos, não tem uma forma padrão de estudar todas as disciplinas. A forma que eu estudava exatas era de um jeito, português era de outro. Então, é meio que autodescobrimento mesmo e teste. Erro e Exatamente. acerto, digamos assim. E isso que você está falando é uma orientação da mentoria do Organiza, né? Que justamente tem o direcionamento, tem as tuas tarefas, mas tem Tudo essa vai ter um abertura. toque pessoal que você. A gente vai lhe ajudar a encontrar uma Isso, forma que não é funcione para você. engessado, né? Mas Não tem nada imposto. Você tem que estudar dessa forma. Muito pelo contrário, né? A recomendação para que você encontre, né? Vou as lhe ajudar a se encontrar. exatamente, a sua forma de organizar o teu material de resumo, que é importantíssimo e realmente é fundamental, foi com esse material que praticamente, o pós-edital, praticamente, eu me guiava pelos meus resumos ao longo desde o início do meu estudo. Então, eu fui construindo os resumos ao longo do meu estudo e no pós-edital foi praticamente o que eu usei para estudar e funcionou muito bem. Isso é muito importante. E cada um vai construir isso conforme o seu processo de estudo, Sim. conforme o que a pessoa acha melhor, o que funciona melhor para ela. Então, Cláudia, a gente tá aí, compartilhou bastante da sua jornada, vários conselhos. E aí eu gostaria de encerrar com uma nota positiva, né? Poderia deixar aí uma reflexão final, uma mensagem de esperança a todo mundo que está nessa luta aí, né? Ou que está até pensando em entrar nessa luta. E agradecer também aqui a toda a sua disponibilidade, toda a naturalidade, que eu acho que foi uma entrevista assim, super gostosa e fluida. Obrigada. Realmente não é fácil. Eu acho que a primeira coisa a se falar não é fácil mesmo. É muita luta, acho que a palavra é essa, é luta, é dedicação, é automotivação, porque eu acho que é só você próprio para se motivar a partir de uma decisão que você toma e foco e se puder ter um planejamento melhor, que aliás é fundamental. Sim. Mas e a constância e não é fácil. Não é fácil. É uma construção dia a dia, abdicar de muitas coisas, como falamos, mas eu acho que tudo que se faz com vontade, com certeza do que se quer, eu acho que os resultados vêm. Os resultados positivos são inevitáveis, não tem como. Sim. Não E tem a como. mensagem que fica aqui para a gente é o até passar, né? Até passar, exatamente, né? Enfim, eu acho que o tempo é muito relativo, né? Eu acho que o teu objetivo, quando você consegue, supera todas essas dificuldades, você não pensa, deixa de pensar um pouco tudo que ficou para trás, o tempo que passou, o tempo que levou, tudo que você teve que abdicar. Eu acho que quando o resultado vem, é maravilhoso. É Vale a mágico, né? pena. Muito obrigada, Cláudia. Agradeço muito, muito por sua atenção. Obrigada. Um beijão e tchau, tchau. Obrigada.